Existe um lugar na Terra onde o solo sob seus pés está 430 metros abaixo do nível dos oceanos. Não é uma depressão subaquática. Não é uma caverna. É uma fenda aberta na superfície continental, exposta ao sol, acessível a pé, onde a própria crosta terrestre parece ter sido puxada para baixo por força gravitacional impossível. O Mar Morto, na fronteira entre Israel e Jordânia, ocupa o ponto mais baixo de terra firme em todo o planeta. 10 vezes mais salgado que o oceano. Tão denso que nada afunda, tão hostil que nenhum peixe sobrevive, tão quimicamente saturado que a água queima a pele se houver o menor corte. E ao redor desta ferida geológica, dispersas nas colinas de calcário desgastadas pelo vento salino, arqueólogos continuam encontrando pequenas esferas de um amarelo pálido, porosas como esponjas, leves como pedra-pomes, que ao serem analisadas em laboratório revelam composição de 95 a 98% de enxofre puro. Enxofre não se forma naturalmente nesta concentração. Enxofre puro exigiria temperaturas acima de 400 graus Celsius mantidas em ambiente controlado. Enxofre puro nesta quantidade, distribuído em padrão radial a partir de pontos específicos nas margens sul do Mar Morto, não deveria existir. E, no entanto, ali está, século após século, evidência física de algo que o solo não consegue explicar e que os textos antigos insistem em chamar de fogo caído do céu. Boa noite. Esta não será uma conversa apressada. Não. Há pressa aqui, nesta hora em que o mundo desacelera e a mente pode finalmente vagar sem destino fixo. Meu nome importa menos que nossa missão compartilhada nestas próximas horas. Examinar juntos um dos capítulos mais perturbadores e menos compreendidos dos registros antigos, uma história onde guerra entre gigantes, destruição apocalíptica e julgamento divino se entrelaçam de forma tão confusa que 3.000 anos depois ainda não sabemos onde a história termina e o mito começa. Não estou aqui para convencê-lo de nada. Não sou evangelista de teoria alguma. Sou apenas um cartógrafo noturno, mapeando os contornos de um mistério que arqueologia, teologia e geologia ainda disputam sem vencedor claro. E esta noite, você e eu caminharemos juntos pelo Vale do Jordão, pelo deserto da Judéia, pelas margens tóxicas do Mar Morto, seguindo os rastros de uma civilização que a tradição insiste ter sido tão corrompida, tão perigosa, que sua erradicação total se tornou não apenas justificável, mas necessária. Reserve este tempo para si mesmo. O mundo pode esperar até amanhã. Coloquemo-nos por um momento no meio do deserto da Judéia, a leste de Jerusalém, onde as colinas de calcário amarelado descem em degraus geológicos irregulares até a depressão profunda do Mar Morto. É fim de tarde. O sol, ainda alto sobre o horizonte ocidental, bate lateral nas rochas e cria sombras longas que exageram cada textura, cada fenda na pedra. O ar aqui é denso, quente mesmo no inverno, carregado de minerais que deixam um gosto metálico na parte de trás da garganta. A visibilidade é estranha, objetos distantes parecem mais próximos. O horizonte vibra em ondas de calor. E há o cheiro, levemente sulfúrico, levemente salobro, como se a própria terra estivesse transpirando química antiga. Ao norte, mal visível como linha turquesa no horizonte, o Mar da Galileia, 100 quilômetros de distância. Ao sul, estendendo-se por 50 quilômetros ao longo do vale geológico mais profundo do planeta, a superfície oleosa e imóvel do Mar Morto reflete o céu sem uma única onda. E ao redor, dispersas nas encostas como sementes de uma planta que nunca germinou, pequenas esferas amarelas de enxofre cristalizado esperam que alguém as note e faça a pergunta impossível. Antes de continuarmos, uma pequena pausa. Se você está escutando esta história deitado, confortável, preparando-se para a noite, faça-me um pequeno favor. Se sentir vontade, se esta exploração noturna ressoa com algo em você, considere deixar um pequeno sinal de que esteve aqui. Um toque simples no botão de curtir. Não por mim, mas por este espaço que estamos construindo juntos. Esta comunidade noturna de buscadores, questionadores, aqueles que não se contentam com respostas simplificadas. E se quiser ir além, se quiser que estas histórias continuem encontrando você toda semana, a subscrição garante que você nunca perca um capítulo. Não é obrigação. É convite. E para aqueles que já estão aqui, que retornam noite após noite, que fazem desta jornada um hábito sagrado, minha gratidão é profunda e verdadeira. Nos comentários, se desejar, compartilhe apenas de onde você escuta esta voz. Que cidade, que país abriga você neste momento? Não precisa de detalhes, apenas uma coordenada simbólica, um ponto no mapa. Porque há algo reconfortante em saber que enquanto você escuta sobre o Vale do Jordão de sua cama em Buenos Aires ou Toronto ou Mumbai, outros ao redor do mundo também estão aqui,
na mesma escuridão compartilhada, fazendo as mesmas perguntas antigas. Agora deixe que seu corpo encontre sua configuração natural para as próximas horas. Não estou pedindo postura específica, apenas reconhecimento do que já está acontecendo. Note o peso de sua cabeça contra o travesseiro ou o encosto. Esse peso sempre esteve ali, mas raramente prestamos atenção. Há uma constância gravitacional em ser corpo físico, uma atração perpétua da Terra que nunca cessa. E neste momento, você pode simplesmente permitir que esse peso aumente. Levemente, como se a força gravitacional se intensificasse apenas o suficiente para que cada músculo pudesse finalmente parar de resistir. A tensão nos ombros, aquela tensão que carregamos como armadura invisível dia após dia, pode começar a escorrer para baixo, dissolvendo-se em direção ao centro do planeta. Não há esforço envolvido. É rendição, não trabalho. E enquanto seu corpo se ajusta a esta gravidade gentil, sua mente pode começar a se soltar das amarras do dia. Pensamentos sobre amanhã, sobre o que precisa ser feito, sobre conversas inacabadas, tudo isso pode ser deixado do lado de fora desta hora. Porque aqui, neste espaço que você e eu ocupamos agora, existe apenas curiosidade e tempo infinito para seguir onde ela nos levar. Respire normalmente. Note apenas que o ar entra mais fresco e sai mais quente. Esse intercâmbio simples, essa prova de que você está vivo, presente, aqui. E agora, com o corpo acomodado e a mente disponível, viajemos juntos ao deserto mais estranho do mundo. Imaginemos que estamos de pé nas colinas baixas a sudeste do Mar Morto, região que hoje pertence à Jordânia, nas proximidades de um sítio arqueológico chamado Bab Edra. A luz do sol baixo ilumina o vale à nossa frente como palco preparado para a revelação. O Mar Morto, essa cicatriz azul escura na paisagem, estende-se ao norte como língua mineral lambendo o deserto. E aqui, onde pisamos, o solo conta a história de violência antiga. Bab Edra foi escavado pela primeira vez na década de 1960, depois explorado mais sistematicamente nos anos 70 e 80 por equipes arqueológicas americanas e jordanianas. O que encontraram foi perturbador em sua uniformidade. Uma cidade da Idade do Bronze Antiga, datada entre 3.000 e 2.300 anos antes de Cristo, abandonada abruptamente. Não houve declínio gradual, não houve sucessão cultural. A ocupação simplesmente terminou. E sobre os restos da cidade, selando tudo como cápsula do tempo, uma camada de cinzas que em alguns pontos alcança 1 metro de espessura. Cinzas não de incêndio comum. Cinzas de algo que queimou tão intensamente que derreteu parcialmente a cerâmica, transformou tijolos de barro em escória vítrea e deixou marcas de calor extremo nas pedras de fundação. A 5 quilômetros ao sul, outro sítio chamado Numeira apresenta exatamente o mesmo padrão. Cidade da Idade do Bronze. Abandono súbito. Camada espessa de cinzas. Evidência de fogo catastrófico. E em ambos os lugares, dispersas nas camadas arqueológicas superiores, aquelas esferas amarelas de enxofre que não deveriam estar ali. Concentremo-nos por um momento nessas esferas. Seguremos uma mentalmente. Ela cabe na palma da mão, peso surpreendentemente leve, superfície irregular, cheia de pequenos buracos como queijo suíço mineralizado. Quebre-a ao meio. O interior revela estrutura cristalina caótica, amarelo mais profundo, quase âmbar, onde a densidade aumenta. Esferas semelhantes foram encontradas não apenas em Bab Edra e Numeira, mas dispersas em padrão amplo ao redor de toda a margem sul do Mar Morto. Algumas nas encostas das colinas, algumas parcialmente enterradas em estratos geológicos que correspondem ao período da Idade do Bronze Antiga. Algumas simplesmente na superfície, expostas ao vento e sol por 3 ou 4 mil anos. Quando arqueólogos começaram a catalogá-las e submetê-las à análise química nos anos 90, os resultados foram consistentemente anômalos. Enxofre puro em concentrações entre 95% e 98%. Para contexto, enxofre vulcânico típico, o tipo mais comum na natureza, raramente excede 60% a 70% de pureza, misturado com sulfetos, óxidos, compostos metálicos diversos. Enxofre de fontes hidrotermais pode chegar a 80%, talvez 85% em condições muito específicas, mas 95% a 98% de pureza exige processos que a geologia terrestre não produz facilmente. Exige temperaturas sustentadas acima de 400 graus Celsius, exige ambiente onde contaminantes foram excluídos ou queimados e exige distribuição em forma de esferas, não camadas ou veias, sugerindo que o material estava em estado líquido quando se formou, precipitando-se como gotas que solidificaram no ar ou ao impactar o solo. A pergunta geológica é simples e sem resposta satisfatória. De onde vieram essas esferas?
não há vulcões na região. O vulcanismo mais próximo está a centenas de quilômetros de distância, na Síria ou Arábia Saudita. E nenhum desses sistemas produziria esferas de enxofre puro projetadas até o Vale do Jordão. Não há fontes hidrotermais ativas capazes de gerar enxofre nesta pureza e quantidade. A geologia do Mar Morto é complexa, dominada por falhas tectônicas profundas, camadas de sal e minerais depositados ao longo de milhões de anos pela evaporação de mares antigos. Mas nada nessa história geológica explica enxofre quase puro em forma de esferas, distribuídas especificamente ao redor dos sítios arqueológicos de cidades destruídas. É como se alguém tivesse desenhado um círculo no mapa, centrado em Bab ed-Dra e Numeira, e espalhado evidência física de algo que queimou com intensidade infernal. E quando colocamos essa evidência física ao lado dos textos bíblicos que descrevem a destruição de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre caídos do céu, a tentação é óbvia. A conexão parece oferecer-se por si mesma, mas antes de aceitarmos essa conexão como verdade simples, precisamos fazer uma jornada mais profunda, seguir os fios que ligam essa destruição a algo muito mais antigo e muito mais perturbador que imoralidade sexual ou violação de hospitalidade. Abramos o texto bíblico em Gênesis capítulo 14, um capítulo inteiro antes da destruição de Sodoma e Gomorra, um capítulo que a maioria dos leitores pula porque parece apenas lista maçante de reis e guerras tribais. Mas leiamos com atenção. O texto descreve uma coalizão de 4 reis da Mesopotâmia, liderados por alguém chamado Quedorlaomer, rei de Elão, que marcham para o oeste ao longo da rota comercial do Crescente Fértil e descem ao Vale do Jordão para subjugar uma rebelião. E os alvos dessa campanha militar são listados explicitamente. Versículo 5. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que estavam com ele vieram e feriram os Refaim em Asterote Carnaim, e os Zuzim em Ram, e os Emim em Savé-Kiriataim, e os Oreus no Monte Seir. Refaim, Zuzim, Emim. Esses não são apenas nomes de tribos. São termos hebraicos que aparecem repetidamente no texto bíblico, sempre associados a uma característica específica. Gigantes. Versículo 5 de Gênesis 14. Não está descrevendo guerra comum entre humanos de estatura normal. Está registrando campanha militar contra populações de gigantes que controlavam estrategicamente o Vale do Jordão e as rotas comerciais adjacentes. Os Refaim são mencionados múltiplas vezes no Antigo Testamento, sempre como grupo. Separado, distinto, memorável, justamente por sua altura. Deuteronômio 3,13 refere-se à terra dos Refaim. Josué 12,4 descreve Og, rei de Bazã, como o último remanescente dos Refaim, e detalha que sua cama de ferro media 9 côvados de comprimento por 4 de largura, aproximadamente 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Números 13, 33, o famoso relato dos espias que Moisés enviou para reconhecer Canaã, registra que viram os Nefilim, filhos de Anaque, descendentes dos Nefilim, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos também aos olhos deles. Os Emim são descritos em Deuteronômio 2,10 como povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins, que também são considerados Refaim. O texto hebraico não está sendo vago, está fazendo distinção clara e repetida. Havia populações no Oriente Médio antigo reconhecidas por estatura significativamente superior à média humana, e essas populações controlavam regiões específicas, incluindo o Vale do Jordão, onde Sodoma e Gomorra estavam localizadas. Gênesis 14 continua. Após derrotar os Refaim, Zuzim, Emim e Oreus, a coalizão mesopotâmica desce ainda mais para o sul e enfrenta os reis das 5 cidades da planície. Versículo 8. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belaque e Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Os reis das cidades da planície perdem a batalha. Sodoma e Gomorra são saqueadas. Ló, sobrinho de Abraão que vivia em Sodoma, é capturado. Abraão organiza resgate militar, recupera Ló e os bens roubados, e retorna vitorioso. Fim do capítulo 14. Tudo parece resolvido. Mas então, em Gênesis 19, apenas alguns capítulos depois no tempo narrativo, 2 anjos aparecem em Sodoma. São recebidos por Ló. A cidade inteira cerca a casa, exigindo que os visitantes sejam entregues para abuso sexual. Os anjos cegam a multidão, retiram Ló e sua família. E ao amanhecer, Sodoma e Gomorra são destruídas com fogo e enxofre caídos do céu, em aniquilação tão completa que Abraão, observando de longe, vê fumaça subindo da terra como fumaça de fornalha. Versículo 28.
A narrativa bíblica padrão apresenta essa destruição como julgamento por imoralidade sexual e violação de hospitalidade. Mas será que estamos lendo a história completa? Consideremos a sequência temporal. Gênesis 14 registra que 4 reis mesopotâmicos marcharam especificamente para esmagar populações de gigantes no Vale do Jordão. Essas populações, os Refaim e grupos relacionados, não são apresentadas como nômades pacíficos. São forças militares suficientemente poderosas para controlar cidades fortificadas e exigir tributo. A coalizão mesopotâmica não os ataca por capricho. Ataca porque há rebelião, porque essas populações representam ameaça a rotas comerciais essenciais. E quando os reis de Sodoma e Gomorra se juntam à batalha, versículo 10 especifica que o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali. Betume, asfalto natural, material inflamável. A região inteira estava geologicamente saturada de hidrocarbonetos. E então, logo após essa guerra envolvendo gigantes, exatamente nas mesmas cidades que participaram da batalha, ocorre destruição por fogo tão intenso que deixou camada de 1 metro de cinzas e esferas de enxofre puro espalhadas pela paisagem. A narrativa padrão diz que a destruição foi por imoralidade. Mas e se a imoralidade fosse apenas sintoma visível de corrupção mais profunda? E se Sodoma e Gomorra não fossem apenas cidades humanas pecaminosas, mas últimos bastiões de linhagens Nefilim no Vale do Jordão, remanescentes diretos da corrupção pré-diluviana que o próprio dilúvio foi projetado para erradicar? Aqui a história se aprofunda para lugares que ortodoxia religiosa e arqueologia secular concordam em evitar. Mas viajemos lá de qualquer forma. Não para afirmar verdade absoluta, mas para mapear terreno que textos extracanônicos antigos insistem em descrever com detalhes perturbadores. O livro de Jasher, texto judaico mencionado 2 vezes no Antigo Testamento canônico como fonte confiável, dedica capítulos inteiros à história de Sodoma e Gomorra. E nesses capítulos, a conexão com Nefilim não é implícita, é explícita e central. Jasher descreve que os habitantes de Sodoma e Gomorra eram descendentes diretos dos canaanitas, que por sua vez eram descendentes de Cão, filho de Noé. E aqui entra a genealogia crucial. Gênesis 10:15 a 19. Lista os filhos de Canaã e especifica que suas fronteiras iam desde Sidom até Gaza, em direção a Sodoma e Gomorra. Os canaanitas não eram apenas humanos comuns. Números 13 registra que quando os espias israelitas exploraram Canaã, viram Nefilim lá, especificamente os Anaquins. A terra de Canaã estava infestada de linhagens gigantes. E Sodoma e Gomorra, localizadas nas fronteiras do território canaanita, não eram exceção. Jasher vai além. Descreve as práticas de Sodoma não apenas como imoralidade sexual casual, mas como sistema social inteiro construído sobre inversão deliberada de ordem natural. Leis que puniam generosidade e recompensavam crueldade. Juízes que roubavam em vez de proteger. Rituais sexuais públicos projetados especificamente para humilhar estrangeiros e viajantes. Não é apenas pecado. É anti-civilização. É sociedade projetada para destruir qualquer virtude humana. E o texto sugere que essa inversão total não era acidente cultural, mas manifestação de algo mais profundo, algo herdado, algo na própria natureza dos habitantes que os tornava incapazes de bondade. E quando lemos isso, ao lado de Gênesis 6, onde Nefilim são descritos como produto de união entre filhos de Deus e filhas dos homens, e que a terra estava cheia de violência por causa deles, o padrão emerge. Nefilim não eram apenas grandes, eram violentos, eram corruptores, e suas linhagens sobreviventes após o dilúvio continuavam carregando essa natureza corrupta. O livro de Jubileus, outro texto judaico antigo preservado na tradição etíope, adiciona camada adicional. Descreve que após o dilúvio, Noé e seus filhos dividiram a terra entre si por sorteio, e a porção de Cão incluía o sul do Oriente Médio. Mas Canaã, filho de Cão, violou esse acordo e tomou para si a terra que havia sido destinada a Sem, especificamente a região ao longo do Mediterrâneo e do Vale do Jordão. E Jubileus especifica que essa ocupação ilegal da terra foi maldita e que todos os descendentes de Canaã que vivessem naquela terra estariam sob maldição até que fossem removidos. A destruição de Sodoma e Gomorra, nessa leitura, não é julgamento aleatório por pecado sexual. É remoção cirúrgica de linhagem amaldiçoada que ocupava ilegalmente terra prometida a outro e que, além da ocupação ilegal, perpetuava violência e corrupção características de seus ancestrais Néfilim.
Essas conexões textuais podem parecer rebuscadas a ouvidos modernos. Mas consideremos que essas narrativas não foram escritas no século XX. Foram preservadas por comunidades judaicas por mais de 2000 anos, justamente porque explicavam algo que narrativa superficial não explicava. Explicavam por que a destruição de Sodoma e Gomorra foi tão absoluta. Por que não houve aviso de décadas, como com o dilúvio? Por que não houve chance de arrependimento? Por que a aniquilação foi instantânea, total, sem sobreviventes, exceto Ló e suas filhas? Porque não era julgamento por pecado comum. Era a erradicação de linhagem geneticamente corrompida que não poderia ser permitida continuar. Era a continuação da guerra que começou em Gênesis 14, quando a coalizão mesopotâmica atacou os Refaim, e que só terminaria séculos depois, quando Josué e os israelitas finalmente limpariam toda a linhagem de gigantes da Terra Prometida. Mas pausemos aqui. Seguremos essa narrativa complexa por um momento sem tentar resolvê-la. Deixemos que as peças se assentem. A guerra entre humanos e gigantes registrada em Gênesis 14. A destruição apocalíptica das mesmas cidades que participaram dessa guerra registrada em Gênesis 19. Há esferas de enxofre puro encontradas nas ruínas arqueológicas dessas cidades. Há textos extracanônicos que conectam explicitamente Sodoma e Gomorra a linhagens Néfilim. E há padrão bíblico mais amplo de campanhas militares contra gigantes ao longo de séculos. Não precisamos decidir agora se acreditamos que gigantes eram literais ou metafóricos. Não precisamos resolver se a destruição foi julgamento divino ou fenômeno natural. Apenas notemos que a narrativa é mais complicada que resumo de sermão dominical. E respiremos com essa complexidade. Note novamente o peso de seu corpo, a gravidade que nunca cessa, o ar entrando e saindo sem esforço consciente, os pensamentos que surgem e se dissolvem como ondas. Não há urgência para conclusões, há apenas exploração. E temos toda a noite. Retornemos ao Vale do Jordão com perguntas mais específicas. Se Sodoma e Gomorra eram realmente bastiões de linhagens Néfilim, e se sua destruição foi parte de campanha maior de erradicação, deveríamos encontrar evidência de outras ações similares na mesma região. E de fato, encontramos. Gênesis 14. Lista 4 grupos de gigantes atacados pela coalizão mesopotâmica antes de enfrentar as cidades da planície. Refaim em Asterote e Carnaim, Zuzim em Ram, Emim em Savé, Kiriataim, Oreus no Monte Seir. Cada um desses lugares pode ser localizado geograficamente. Asterote Carnaim fica no que hoje é o sul da Síria, cerca de 120 quilômetros ao norte do Mar Morto. An fica a leste, na atual Jordânia. Savé Kiriataim fica ao nordeste do Mar Morto. Monte Seir é a cordilheira ao sul do Mar Morto, em Edom. A coalizão mesopotâmica literalmente traçou linha de ataque de norte a sul ao longo do Vale do Jordão, atingindo sistematicamente cada bastião de gigantes. E depois, como ato final, atacou as 5 cidades da planície, onde esses gigantes tinham presença ou influência. Não foi expedição de saque aleatória. Foi campanha coordenada contra inimigo específico. Deuteronômio 2:20 a 23 adiciona informação crucial. Descreve que a terra, além do Jordão, era antes habitada pelos Refaim, mas que os amonitas os expulsaram e os destruíram e habitaram em seu lugar. E acrescenta que Deus fez o mesmo pelos descendentes de Esaú, destruindo os horeus diante deles. E que os aveus, que viviam em vilas até Gaza, foram destruídos pelos Caftorim que vieram de Caftor. O texto está descrevendo onda após onda de deslocamento e destruição de povos gigantes ao longo de séculos. Não foi evento único. Foi processo longo de limpeza étnica ou genética, onde populações normais gradualmente substituíram populações de estatura anômala. E Sodoma e Gomorra, destruídas instantaneamente com fogo do céu, representam apenas o capítulo mais dramático dessa história maior. Agora consideremos o aspecto geográfico estratégico. O Vale do Jordão não é local aleatório. É a espinha dorsal do Levante. É a rota natural entre Mesopotâmia ao norte e Egito ao sul. Todo comércio, toda migração, todo exército que quisesse mover-se entre as duas grandes civilizações da antiguidade tinha que passar pelo Vale do Jordão. E as 5 cidades da planície, Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar, controlavam a seção sul desse corredor vital. Controlar Sodoma e Gomorra significava controlar acesso ao Egito. Significava poder cobrar tributo de caravanas. Significava poder bloquear exércitos invasores. Não é coincidência que essas cidades fossem ricas. Ezequiel 16:49 descreve que a iniquidade de Sodoma foi soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Eram cidades prósperas.
E se eram controladas por linhagens Nephilim, que a tradição descreve como violentas, arrogantes e opressoras, então representavam não apenas problema moral, mas problema geopolítico. Era um câncer estratégico no coração do crescente. Fértil. E há outro elemento raramente discutido. Gênesis 13:10 descreve a planície de Sodoma antes da destruição como bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. O vale era fértil, era abundante em água, não era deserto. A região ao redor do Mar Morto hoje é das mais desoladas da Terra, mas sabemos geologicamente que nem sempre foi assim. Estudos de sedimentos no Mar Morto mostram que entre 4.000 e 3.000 anos antes de Cristo, o nível da água era significativamente mais alto, alimentado por maior precipitação regional e fluxo de rios. A planície ao sul era provavelmente área agrícola produtiva, com cidades prósperas, aproveitando água e solo fértil. E então, em algum momento no final do 3º milênio antes de Cristo, algo mudou. O nível do Mar Morto caiu drasticamente. A planície sul ficou exposta. E sobre essa planície exposta, arqueólogos encontraram Bab, Edra e Numeira, ambos destruídos por fogo intenso e abandonados permanentemente. A datação de Bab Edra é consistente. Cerâmica, estratigrafia, datação por carbono 14, tudo aponta para a destruição entre 2.300 e 2.100 anos antes de Cristo. Isso se alinha razoavelmente bem com cronologias bíblicas que colocam Abraão por volta de 2.000 anos antes de Cristo e a destruição de Sodoma durante sua vida. Não é prova definitiva de conexão, mas é consistência suficiente para manter a possibilidade aberta. E quando adicionamos as esferas de enxofre, a camada espessa de cinzas, os tijolos parcialmente vitrificados, as evidências de calor extremo, temos não apenas texto antigo, mas anomalia arqueológica real exigindo explicação. A explicação ortodoxa arqueológica para Bab Edra geralmente envolve terremoto seguido de incêndio acidental. O Vale do Jordão é zona de falha tectônica ativa, parte da fenda do Mar Morto que se estende desde a Turquia até a África Oriental. Terremotos são comuns, e em cidade antiga construída com madeira, palha e betume. Inflamável, um terremoto poderia facilmente derrubar lanternas, braseiros, fornos, iniciando incêndios múltiplos que rapidamente consumiriam tudo. Essa explicação funciona para incêndio, mas não explica as esferas de enxofre puro. Não explica a destruição simultânea de múltiplas cidades. Não explica por que a ocupação terminou completamente sem reocupação posterior. E não explica a memória cultural tão forte que 1000 anos depois ainda era registrada em texto como evento definidor. Existe explicação geológica alternativa que alguns pesquisadores propuseram. A região ao redor do Mar Morto é geologicamente única, com bolsões de gás natural, depósitos de enxofre, camadas de betume, tudo isso sob pressão tectônica constante. É teoricamente possível que terremoto grande pudesse romper essas camadas simultaneamente, liberando gases inflamáveis que se incendiariam espontaneamente, ao encontrar ar, criando explosão ou jato de fogo, que vaporizaria enxofre subterrâneo e o projetaria para cima como chuva de material fundido que solidificaria em esferas ao cair. Essa sequência de eventos seria extraordinariamente rara, mas não impossível física ou geologicamente. E se acontecesse, testemunhas humanas não descreveriam terremoto com liberação de gás e ignição espontânea. Descreveriam fogo caindo do céu. Descreveriam enxofre consumindo cidades. Descreveriam exatamente o que Gênesis 19 descreve. Essa explicação naturalista tem virtude de não exigir intervenção sobrenatural. Mas enfrenta próprios problemas. Explosões de gás natural não produzem enxofre puro em concentrações de 95%. Enxofre vulcânico projetado por explosão viria misturado com cinzas, rochas, outros minerais. E a distribuição específica ao redor de apenas certos sítios arqueológicos, não de forma aleatória por toda a região, sugere evento localizado e dirigido, não fenômeno geológico amplo. Podemos aceitar que terremoto e fogo destruíram as cidades, mas as esferas de enxofre permanecem anômalas e a simultaneidade da destruição permanece improvável. E a memória cultural que conecta essa destruição a julgamento divino por corrupção moral e possivelmente genética permanece não explicada. Voltemos por um momento à narrativa de Gênesis 19 e notemos detalhes que geralmente ignoramos. Os anjos chegam a Sodoma ao anoitecer. Ló está sentado na porta da cidade, posição de autoridade sugerindo que ele era juiz ou oficial. Ló convida os anjos para sua casa com insistência incomum. Por quê? Versículo 3 diz que ele insistiu muito com eles. Ló sabia que estrangeiros em Sodoma enfrentavam perigo. Sabia que leis de hospitalidade não apenas não existiam, mas eram invertidas. Sabia que homens da cidade cercariam qualquer visitante.
E de fato, é exatamente o que acontece. Versículo 4 registra que antes de se deitarem, os homens da cidade, os homens de Sodoma, cercaram a casa, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Não foi grupo pequeno de criminosos, foi toda a população masculina da cidade agindo em uníssono. Isso não é crime passional individual, é comportamento cultural sistemático, é sociedade inteira estruturada ao redor de violação ritual de estrangeiros. Os homens exigem que Ló entregue os visitantes. Versículo 5. Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. O verbo hebraico conhecer, yada, é usado eufemisticamente para relação sexual. A intenção é clara e violenta. Ló, em resposta desesperada e moralmente indefensável, oferece suas próprias filhas virgens em lugar dos visitantes. Versículo 8. Eis que tenho 2 filhas que não conheceram o homem. Deixai-me trazê-las para fora a vós, e fazei delas como bem vos parecer. Somente a estes homens não façais nada, porquanto vieram à sombra do meu telhado. A multidão recusa. Não querem mulheres, querem os visitantes especificamente, e ameaçam fazer pior com Ló por tentar interferir. Os anjos então cegam toda essa multidão com luz que causa cegueira instantânea. Versículo 11 especifica que ficaram cansados de tanto procurar a porta. E então instruem Ló a reunir toda a sua família e sair da cidade, porque destruição está chegando. Versículo 13. Os anjos explicam que o clamor contra Sodoma e Gomorra tem sido grande, e seu pecado tem sido muito grave, e que o Senhor os enviou para destruir o lugar. Não é decisão tomada levianamente. Há investigação prévia. Gênesis 18 registra que antes dos anjos descerem a Sodoma, Deus aparece a Abraão e diz, versículo 20, o clamor de Sodoma e Gomorra tem aumentado, e seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se fizeram mesmo conforme o clamor que tem chegado a mim. Há processo de verificação. E Abraão negocia com Deus. E se houver 50 justos na cidade? 45? 40? 30? 20? 10? E Deus concorda que se houver 10 justos, a cidade será poupada. Mas não há 10. Há apenas Ló, sua esposa, e 2 filhas. 4. Pessoas. Em cidade inteira, apenas 4 não estão completamente corrompidas. E mesmo essas 4 não são perfeitamente justas. Ló ofereceu suas filhas para estupro coletivo. Sua esposa desobedecerá à instrução de não olhar para trás e será transformada em coluna de sal. Suas filhas embebedarão o pai e engravidarão dele após a destruição. Essa é a única família salva. O melhor que Sodoma tinha a oferecer. Ao amanhecer, versículo 23, quando o sol estava surgindo sobre a terra, Ló chegou a Zoar. E então acontece. Versículo 24. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde os céus, e destruiu aquelas cidades e toda a planície e todos os moradores das cidades e o que crescia no solo. O texto é explícito. Enxofre, fogo do céu, não terremoto, não incêndio acidental, fogo descendo. E versículo 28 registra que Abraão, observando de distância, olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, e viu que subia fumaça da terra como fumaça de fornalha. Fornalha, não fogueira. Fornalha implica calor intenso, prolongado, controlado, calor que transforma solo em escória, calor que derrete tijolo, calor que cria esferas de enxofre puro, e há detalhe final que raramente é notado. Gênesis 19:31 registra que, após a destruição, Ló e suas filhas subiram de Zoar e habitaram no monte, porque Ló teve medo de habitar em Zoar. Por quê? Zoar era uma das 5 cidades da planície, e foi poupada, especificamente a pedido de Ló como refúgio. Mas mesmo tendo sido poupada, Ló não se sentia seguro lá. Tinha medo? De quê? Do que estava acontecendo em Zoar? Dos sobreviventes de outras cidades que poderiam procurar refúgio lá? Do que quer que tenha causado a destruição poder retornar? O texto não explica, apenas registra o medo. E Ló escolhe isolamento em caverna nas montanhas ao invés de continuar em civilização, como se civilização em si fosse agora suspeita. Como se estar perto de cidade, qualquer cidade, fosse risco. Mas antes de avançarmos para a camada Néfilim dessa história, antes de conectarmos todos esses fios, respiremos novamente. Note o ritmo de sua respiração. Como ele desacelerou naturalmente enquanto seguimos essas narrativas antigas. Como a mente pode segurar múltiplas possibilidades sem colapsar em certeza forçada. Há texto bíblico que descreve destruição específica. Há sítios arqueológicos que mostram destruição por fogo extremo. Há esferas de enxofre que
desafiam explicação geológica simples. Há tradições extracanônicas que conectam essas cidades a linhagens Nephilim, e há registro de guerra contra gigantes exatamente na mesma região, logo antes da destruição. Todas essas peças existem. Como as organizamos é questão que exploraremos mais profundamente na próxima parte de nossa jornada. Por agora, deixemos essas imagens se assentarem. A visão de Abraão, vendo fumaça subir como de fornalha. A visão das esferas amarelas espalhadas no deserto. A visão de cidades prósperas, transformadas em cinzas em questão de horas. E a pergunta que sussurra sobre tudo isso: por quê? Por que destruição tão absoluta? Por que memória tão persistente? Por que essa história, em particular, sobreviveu 3.000 anos, quando incontáveis outras cidades antigas desapareceram sem registro? A resposta pode estar não na imoralidade sexual, não na violação de hospitalidade, mas em algo muito mais profundo e muito mais antigo. Algo que começa no Monte Hermon, 120 quilômetros ao norte, onde, segundo o livro de Enoque, 200 anjos desceram e fizeram pacto sob maldição para tomar esposas humanas e gerar descendência que não deveria existir. Descendência que a tradição chama de Nefilim. Descendência que cresceu em gigantes violentos que encheram a terra de corrupção e sangue até que o dilúvio fosse necessário para limpar o planeta. Mas o dilúvio não os eliminou completamente. Gênesis 6.4 especifica: havia Nefilim na terra naqueles dias, e também depois, sobreviveram, e suas linhagens se espalharam especificamente por Canaã, especificamente ao longo do Vale do Jordão, especificamente nas 5 cidades da planície onde geologia e geografia criaram fortaleza natural protegida por deserto ao leste, mar ao oeste e montanhas ao norte e sul. Sodoma e Gomorra podem ter sido não apenas cidades pecaminosas, mas últimos bastiões de algo que deveria ter sido extinto há 1000 anos, e sua destruição não foi julgamento por pecado, moral individual, mas erradicação cirúrgica de ameaça genética e espiritual que não poderia ser permitida contaminar o restante da humanidade. Essa interpretação transforma completamente a narrativa. Não é história sobre Deus punindo pessoas por sexo inapropriado. É história sobre guerra milenar entre humanos e algo outro, algo híbrido, algo que textos antigos insistem ter sido monstruoso, não apenas em escala física, mas em natureza fundamental. É história sobre o que acontece quando fronteiras entre categorias divinas e humanas são violadas e por que essas fronteiras existem. É história sobre por que certas linhas não podem ser cruzadas sem consequências catastróficas. E é história sobre por que a pureza genética e espiritual da humanidade foi considerada tão crucial que sua defesa justificou destruição total de cidades inteiras sem aviso, sem chance de arrependimento, com apenas os segundos necessários para uma família justa escapar antes do fogo descer. Essa história nos espera na próxima parte de nossa jornada. A história dos vigilantes no Monte Hermon. A história de como 200 anjos, sob liderança de Semiasa e Azazel, desceram e ensinaram humanos metalurgia, guerra, feitiçaria, astronomia, cosmetologia e conhecimentos que não deveriam ter sido revelados. A história de como suas esposas humanas geraram filhos que cresceram 3 metros, 4 metros, 5 metros de altura, que exigiam 150 bois por dia para se alimentar, que começaram a devorar humanos quando a comida normal não era suficiente, que encheram a terra de violência até que o próprio céu decidiu que limpeza completa era a única solução. E a história de como fragmentos dessas linhagens sobreviveram, especificamente nas montanhas de Canaã, especificamente no Vale do Jordão, especificamente em Sodoma e Gomorra, até que campanha de erradicação que começou em Gênesis 14 culminou em destruição instantânea registrada em Gênesis 19. Mas esta noite termina aqui, à beira dessa revelação maior. Termina com você deitado confortável, corpo relaxado, mente cheia de imagens de fogo e enxofre e cidades perdidas e perguntas sem resposta fácil. Não há urgência. A história esperou 3.000 anos. Pode esperar até nossa próxima conversa. Durma bem. Deixe essas imagens se dissolverem em sonhos. Deixe as perguntas flutuarem sem exigir resolução imediata. Porque o mistério, o verdadeiro mistério profundo e insondável, é mais valioso que qualquer resposta simplificada. Voltemos. Aquela visão. Abraão de pé nas colinas acima de Hebrom, olhando para leste enquanto o sol da manhã ilumina o Vale do Jordão à distância. Seus olhos seguem a linha do horizonte até encontrar algo que não deveria estar ali. Fumaça?
Não a fumaça delgada de fogueiras matinais, não o rastro branco de incêndio controlado, mas coluna espessa, preta, oleosa, subindo em espiral densa que mancha o céu como tinta derramada em água. A fumaça de fornalha, diz o texto. E nessa frase há peso que nós, confortáveis em nossas camas 3.000 anos depois, precisamos sentir de novo. Fornalha implica combustão controlada, intensa, proposital. Implica temperaturas que transformam matéria. Implica que o que estava queimando não era apenas madeira e palha, mas a própria substância das cidades, pedra e tijolo derretendo em vidro, metal evaporando, osso virando cinza que o vento leva. E Abraão observa, apenas observa, porque não há nada mais a fazer. A decisão já foi tomada, o fogo já caiu. E agora, na calma da manhã, ele contempla o que significa quando algo é julgado irrecuperável. Se você ainda está conosco, se a primeira parte desta jornada não o afastou, mas ao contrário despertou aquela fome antiga por compreensão mais profunda, então deixe seu corpo se reacomodar. Não precisa reajustar posição. Apenas note como a gravidade continuou trabalhando enquanto sua atenção estava nas palavras. Como seus músculos, sem que você percebesse, foram cedendo incrementalmente, entregando peso ao colchão ou poltrona ou onde quer que você descanse. Há uma sabedoria no corpo que a mente demora para aprender. A sabedoria de que resistência constante é desnecessária, que é possível simplesmente estar, simplesmente ser sustentado, sem esforço ativo. E enquanto seu corpo demonstra essa sabedoria, sua mente pode fazer o mesmo. Pode parar de tentar resolver antecipadamente. Pode simplesmente receber. Respiração após respiração. Palavra após palavra. Camada após camada de uma história que é simultaneamente horrível e fascinante, antiga e imediata, resolvida e eternamente aberta. Agora precisamos viajar para trás no tempo. Não apenas algumas gerações antes de Abraão, mas séculos, milênios, até um momento que os textos descrevem como ponto de fratura na história humana. Um momento quando algo que deveria permanecer separado se misturou, e dessa mistura nasceu algo que o universo não foi projetado para conter. Precisamos ir ao Monte Hermon, 120 quilômetros ao norte de onde Sodoma e Gomorra fumegaram, e testemunhar o que os textos extracanônicos preservaram com detalhes tão específicos, tão perturbadores, que gerações de teólogos preferiram relegá-los ao status de não canônicos, ao invés de confrontar suas implicações. Abramos Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. Este é texto canônico, aceito por judaísmo e cristianismo, preservado em hebraico por 3.000 anos. E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Meu espírito não permanecerá no homem para sempre, pois ele é carne, mas seus dias serão 120 anos. Havia nefilim na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes que desde a antiguidade foram homens de renome. Leiamos devagar. Filhos de Deus, Bene Elohim em hebraico. Este termo aparece em apenas alguns lugares no Antigo Testamento. Jó 1:6, Jó 2:1, Jó 38:7. E em cada ocorrência refere-se inequivocamente a seres celestiais, anjos, membros da corte divina, não humanos. Quando Jó 1:6 diz que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor e Satanás veio também entre eles, está claro que estamos falando de assembleia celestial, não reunião humana. Então, quando Gênesis 6:2 diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram esposas, o texto está descrevendo união entre seres celestiais e humanas, não metaforicamente, não alegoricamente. A gramática hebraica é clara e direta. E o resultado dessa união? Nefilim. A palavra hebraica vem da raiz nafal, que significa cair. Nefilim são os caídos, aqueles que caíram ou aqueles nascidos dos caídos. O texto especifica que eram Giborim, palavra traduzida como valentes ou poderosos, e Anshei Hashem, homens de renome. Literalmente, homens do nome. Eram conhecidos, eram famosos, eram diferentes o suficiente para serem notados e lembrados. E Gênesis 6:4 adiciona detalhe crucial que é constantemente ignorado. Havia nefilim na terra naqueles dias, e também depois. Também depois. Depois de quê? Depois do dilúvio. O versículo está estruturado para indicar que nefilim existiram antes do dilúvio, mas também sobreviveram ou reapareceram após o dilúvio. Essa não foi a anomalia genética única que desapareceu.
Foi contaminação persistente que exigiu séculos de limpeza ativa. Gênesis 6 continua imediatamente para descrever as consequências. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Versículo 11. A terra estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. Versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho. Sobre a terra. A palavra hebraica para corrompida é shashat, que implica não apenas deterioração moral, mas destruição física, ruína, decadência estrutural. Algo na própria natureza da carne humana havia sido alterado. E a resposta divina é dilúvio global. Não punição cirúrgica de indivíduos maus. Limpeza total de superfície planetária. Exceto Noé e família, que o texto especifica, eram perfeitos em suas gerações. A palavra hebraica tamim, traduzida como perfeito, é usada em contextos de sacrifícios para significar sem defeito, puro, não misturado. A razão pela qual Noé foi escolhido pode não ter sido apenas retidão moral, mas integridade genética. Ele e sua família eram humanos puros, não contaminados pela mistura que produziu o Nefilim. Mas Gênesis oferece apenas esboço. Para detalhes completos, precisamos do livro de Enoque. Este texto é citado explicitamente no Novo Testamento. Judas 1, 14 e 15. Enoque, o sétimo desde Adão, profetizou sobre estes dizendo: Eis que veio o Senhor com suas santas miríades para executar juízo sobre todos. A citação é literal do livro de Enoque. Isso significa que no primeiro século, autores do Novo Testamento conheciam e referenciavam Enoque como texto profético válido. A igreja etíope mantém Enoque como canônico até hoje. Fragmentos em aramaico foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, confirmando que comunidades judaicas do segundo século a.C. possuíam e valorizavam este texto. Não é ficção medieval. É documento judaico antigo preservado por ser considerado importante. E o que ele descreve sobre os Nefilim é detalhado, específico e profundamente perturbador. Enoque, capítulo 6. Aconteceu que quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes naqueles dias filhas belas e formosas, e os anjos, os filhos dos céus, viram-nas e desejaram-nas, e disseram uns aos outros: Vamos, escolhemos esposas entre os filhos dos homens, e geremos filhos. E Semiasa, que era seu líder, disse-lhes: Temo que talvez não concordeis em fazer este ato, e só eu terei que pagar por este grande pecado. E todos responderam e disseram: Façamos todos um juramento e nos comprometamos todos sob maldição a não abandonar este plano, mas sim executá-lo. Então todos juraram juntos e se comprometeram uns aos outros sob maldição. E eram 200 que desceram nos dias de Jered, no cume do Monte Hermon. E chamaram o Monte Hermon porque ali juraram e se comprometeram sob maldição. 200 anjos. Não foi decisão impulsiva individual. Foi conspiração organizada, liderada por anjo chamado Semiasa, mas incluindo outros, cujos nomes são listados. Enoque, capítulo 7. Estes são os nomes de seus líderes: Semiasa, que era o principal, Uraquiba, Rameel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Baraquiel, Azael, Armaros, Patariel, Ananiel, Zaquiel, Sansapel, Satariel, Turiel, Yomiel, Sariel. Estes eram os chefes de dezenas, 19 líderes principais, cada um comandando grupo de 10, totalizando 200. Estrutura militar. Hierarquia. Não foi acidente, foi operação planejada. E o local? Monte Hermon. Este não é lugar mítico, é montanha real, específica, localizável, 2.814 metros de altitude, na fronteira entre Líbano e Síria, cerca de 120 quilômetros ao norte do Mar Morto. É a montanha mais alta da região, visível de distância enorme, dominando o horizonte norte de Israel. E o nome, Hermon, vem da raiz hebraica Sharam, que significa dedicado, sagrado, mas também proibido, sob maldição, separado. A própria montanha leva em seu nome a memória do que aconteceu ali, o pacto sob maldição, o juramento que 200 seres celestiais fizeram para violar lei fundamental, sabendo que seria transgressão irreversível, e fazendo-o de qualquer modo. Enoque, capítulo 7, continua descrevendo o que aconteceu depois. E eles tomaram esposas, cada um escolhendo para si, e começaram a possuí-las e a contaminar-se com elas, e ensinaram-lhes feitiçaria e encantamentos e o corte de raízes, e revelaram-lhes plantas. E elas ficaram grávidas e deram à luz grandes gigantes, cuja altura era de 3.000 côvados. 3.000 côvados. Um côvado
é aproximadamente 45 centímetros. 3.000 côvados seria 1,3 km de altura. Isso é obviamente impossível biomecanicamente. Ou é exagero textual, transmissão corrompida, ou é linguagem hiperbólica para expressar escala monstruosa. Mas mesmo se reduzirmos drasticamente, mesmo se interpretarmos como 3 côvados, não 3.000, ainda estamos falando de 1,35 m a 1,50 m, além da altura humana normal da época. Ainda estamos falando de gigantes literais. E o comportamento desses gigantes? Enoque continua. Estes consumiam todo o trabalho dos homens, até que os homens não conseguiam mais alimentá-los. E os gigantes se voltaram contra os homens para devorá-los, e começaram a pecar contra pássaros e animais e répteis e peixes, e devoravam a carne, uns dos outros, e bebiam seu sangue. Então a terra acusou os violentos. Este não é retrato de humanos altos mais bondosos, é retrato de predadores, de seres cuja necessidade calórica era tão enorme que a agricultura humana normal não conseguia sustentá-los, forçando-os a caçar humanos como comida. E a frase sobre pecar contra animais sugere não apenas consumo, mas experimentação, hibridização, violação de categorias naturais que se estendia além de humanos para toda a biosfera. Mas a corrupção, não. Era apenas genética. Era também epistemológica. Os anjos caídos ensinaram conhecimentos que não deveriam ter sido revelados. Enoque, capítulo 8. E Azazel ensinou aos homens a fazer espadas e facas e escudos e couraças, e ensinou-lhes sobre metais e a arte de trabalhá-los, e braceletes e ornamentos, e o uso de antimônio, e o embelezamento das pálpebras, e todos os tipos de pedras preciosas, e todas as tinturas coloridas. E surgiu muita impiedade, e eles cometeram fornicação, e foram desviados, e se corromperam em todos os seus caminhos. Semiasa ensinou encantamentos e corte de raízes. Armaros ensinou a resolução de encantamentos. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou os sinais das estrelas. Ezequiel ensinou o conhecimento das nuvens. Araquiel ensinou os sinais da terra. Shamsiel ensinou os sinais do sol. Sariel ensinou o curso da lua. Notemos a natureza desses conhecimentos. Metalurgia militar, feitiçaria, cosmetologia, astrologia, não são conhecimentos puramente neutros. Metalurgia permite guerra mais eficiente, genocídio industrializado. Cosmetologia, no contexto de cultura onde a aparência externa era menos valorizada que caráter, representa vaidade, superficialidade, inversão de valores. Astrologia representa a tentativa de manipular destino, de controlar futuro, através de conhecimento proibido das esferas celestiais. E feitiçaria, encantamentos, manipulação de forças espirituais, representa a tentativa de humanos acessarem poder que pertence apenas a Deus. Cada um desses conhecimentos amplifica a capacidade humana para o mal. Cada um torna a violência mais eficiente, manipulação mais sofisticada, corrupção mais profunda. E o resultado? Enoque, capítulo 9, registra que os arcanjos Miguel, Sariel, Rafael e Gabriel observaram a terra e viram a matança e a opressão e todo o pecado sendo cometido sobre ela, e disseram uns aos outros: a terra desolada clama com a voz de seu clamor até os portões do céu. E agora a vós, ó santos do céu, as almas dos homens se queixam dizendo: levai nosso caso ao Altíssimo. E disseram ao Senhor dos reis: tu és Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis. E o trono de tua glória perdura por todas as gerações do mundo. E teu nome é santo e glorioso e bendito para sempre. Tu fizeste tudo, e todo o poder está contigo, e tudo está aberto e manifesto diante de ti. E tu vês tudo, e nada pode se esconder de ti. Tu viste o que Azazel fez, como ensinou toda a iniquidade sobre a terra e revelou os segredos eternos que estavam no céu. E Semiasa ensinou encantamentos, aquele a quem deste autoridade para governar sobre seus associados. E eles foram até as filhas dos homens, juntos, e dormiram com essas mulheres, e se contaminaram e revelaram a elas estes pecados. E as mulheres deram à luz gigantes, e assim toda a terra foi cheia de sangue e iniquidade. A resposta divina é clara e irreversível. Enoque, capítulo 10. E então disse o Altíssimo, o grande e santo, e enviou Sariel ao filho de Lameque, dizendo: dize-lhe, em meu nome, esconde-te, e revela-lhe o fim que está chegando, pois toda a terra será destruída, e as águas do dilúvio virão sobre toda a terra, e tudo que está nela será destruído. E agora instrui-o para que escape, e sua semente permaneça para toda a terra. E novamente o Senhor disse a Rafael: amarra Azazel de mãos e pés, e lança-o na escuridão,
e abre o deserto que está em Dudael e lança-o ali, e coloca sobre ele pedras ásperas e pontiagudas, e cobre-o com escuridão, e deixa-o permanecer ali para sempre, e cobre seu rosto para que não veja a luz, e no grande dia do julgamento será lançado no fogo. E ao Miguel o Senhor disse: Vai e anuncia a Semiasa e aos outros que estão com ele, que se uniram com mulheres, para se contaminarem com elas em toda a sua impureza, que seus filhos perecerão, e eles verão a destruição de seus amados, e amarra-os por 70 gerações, sob as colinas da terra, até o dia de seu julgamento e consumação, até que o julgamento eterno seja consumado. Então serão levados ao abismo de fogo, à tortura e à prisão eterna. O dilúvio, nessa leitura, não é punição por pecado humano comum. É resposta à contaminação genética e espiritual que ameaçava destruir completamente a humanidade criada à imagem de Deus. É limpeza de experimento que saiu catastroficamente errado. E os próprios anjos caídos são aprisionados, não destruídos imediatamente, mas mantidos sob custódia até julgamento final. Esse aprisionamento é referenciado também no Novo Testamento. 2 Pedro 2. 4. Deus não poupou anjos que pecaram, mas lançou-os no Tártaro, prendendo-os em correntes de escuridão para serem reservados para julgamento. Judas 1,6. E aos anjos que não guardaram seu próprio domínio, mas abandonaram sua própria habitação, ele os guardou em correntes eternas, sob escuridão para o julgamento do grande dia. Tanto Pedro quanto Judas estão referenciando exatamente a mesma narrativa que Enoque descreve em detalhe. Mas pausemos aqui. Seguremos essa narrativa complexa sem tentar imediatamente categorizá-la como literal ou metafórica. Segundo esses textos antigos, preservados por comunidades judaicas por mais de 2000 anos, houve momento na pré-história humana quando seres celestiais desceram ao Monte Hermon, juraram pactos sob maldição, tomaram esposas humanas, geraram descendência gigante e violenta, ensinaram humanidade conhecimentos que aceleraram corrupção moral e tecnológica, e como resultado, toda a biosfera foi contaminada, a ponto de exigir limpeza global. Via dilúvio, Noé e família foram salvos não apenas por retidão moral, mas por integridade genética. E após o dilúvio, versículo crucial que já citamos, Gênesis 6,4 especifica que havia nefilim na terra naqueles dias. E também depois. Também depois significa que o problema não foi resolvido completamente. Significa que linhagens sobreviveram, ou que o processo se repetiu, ou que havia nefilim pós-diluvianos que exigiam erradicação contínua ao longo de séculos, e onde essas linhagens pós-diluvianas se concentraram. Canaã, especificamente a terra que Deus prometeu a Abraão e seus descendentes. Números 13, o relato dos 12 espias enviados por Moisés é explícito. Versículo 32. A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora seus habitantes. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Versículo 33. E ali vimos os nefilim, os filhos de Anak, que vêm dos nefilim, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim éramos aos olhos deles. Os espias não estão exagerando casualmente. 10 dos 12 espias retornam com relatório de terror. A terra está habitada por descendentes dos nefilim pré-diluvianos. São tão grandes que homens normais parecem gafanhotos ao lado deles. E a conquista da terra prometida não é meramente expulsão de tribos humanas concorrentes. É campanha de limpeza étnica ou genética contra populações híbridas que não deveriam existir. Deuteronômio 3,11 descreve Og, rei de Bazã, como o último dos Refaim, e especifica que sua cama de ferro media 9 côvados de comprimento. Mesmo que côvado real seja menor que 45 centímetros, mesmo que seja 30 centímetros, 9 côvados ainda seriam 2 metros e 70 centímetros de cama, sugerindo homem de pelo menos 2,5 metros de altura, possivelmente mais. Josué 11:22 registra que após as conquistas israelitas, não restou nenhum Anaquim na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod restaram alguns. E de onde vem Golias, o gigante que Davi mata séculos depois? De Gate, um dos últimos lugares onde a linhagem Anaquim sobreviveu. A conquista de Canaã por Josué não foi conversão religiosa de pagãos, foi extermínio. Josué 6:21 registra a destruição de Jericó. E destruíram completamente tudo que estava na cidade, tanto homem como mulher, jovem e velho, boi e ovelha, e jumento, a fio de espada. Josué 10:40. E Josué feriu toda a terra, as colinas, e o Neguebe, e a planície, e as encostas, e todos os seus reis. Não deixou remanescente, mas destruiu completamente tudo que tinha fôlego,
como o Senhor Deus de Israel ordenara. Essas ordens de genocídio total, que perturbam leitores modernos e parecem incompatíveis com Deus de amor, fazem sentido diferente se entendidas como limpeza de linhagens geneticamente contaminadas. Não é ódio racial contra humanos de etnia diferente. É remoção cirúrgica de híbridos que representam ameaça existencial à humanidade pura. E onde fica Sodoma e Gomorra nessa história maior? No coração do território canaanita, na rota entre Monte Hermon, onde os vigilantes desceram, e o Egito, para onde Abraão foi ordenado ir, no vale controlado por populações de gigantes que Gênesis 14 identifica explicitamente. Sodoma e Gomorra não eram apenas cidades imorais. Eram, segundo a interpretação que textos extracanônicos sugerem, últimos bastiões de linhagens Néfilim, na região sul de Canaã. Sua destruição com fogo do céu não foi apenas punição por pecado sexual. Foi etapa de campanha milenar que começou com o aprisionamento dos vigilantes, continuou com um dilúvio global, prosseguiu com a erradicação gradual dos Refaim e Anaquim e culminou séculos depois com a conquista israelita de Canaã. Sodoma e Gomorra eram uma ameaça não apenas moral, mas genética. E a resposta foi aniquilação instantânea, sem aviso, sem chance de arrependimento, porque não se negocia com corrupção genética. Ou é removida completamente, ou contamina tudo. Mas respiremos com essa interpretação. Deixe que o ar flua naturalmente, sem controle consciente. Note como sua caixa torácica se expande levemente e depois relaxa. Ciclo perpétuo que continua enquanto você dorme, enquanto sonha, enquanto sua atenção consciente está completamente ausente. A inteligência no corpo independente de vontade e a inteligência na narrativa independente de crença. Podemos segurar essa interpretação Nefilim como possibilidade, como mapa de território que textos antigos insistem em descrever, sem precisar decidir agora se é literal ou metafórico, se é história ou mito, se é revelação ou imaginação. Apenas notemos que existe, que foi levada a sério por comunidades inteiras por milênios e que oferece explicação coerente para padrão de violência divina que de outra forma parece arbitrário ou injusto. E agora viajemos para aqueles lugares físicos. Não mais através de textos, mas através de pedra e solo e marcas deixadas por mãos que podem ou não ter sido humanas. Porque se essa narrativa Nefilim tem qualquer base física, se realmente houve populações de estatura anômala controlando o Vale do Jordão, deveríamos encontrar evidência arqueológica. E de fato, encontramos. Não provas definitivas, não esqueletos de 5 metros em vitrines de museus, mas anomalias suficientes para manter a porta aberta, para sugerir que algo extraordinário aconteceu ali. Comecemos em Baalbek, Líbano, cerca de 40 quilômetros a noroeste do Monte Hermon. Baalbek não está diretamente no Vale do Jordão, mas está geologicamente e culturalmente conectada à mesma região. E Baalbek contém alguns dos blocos de pedra mais pesados já movidos por seres humanos ou por algo. O complexo de templos de Baalbek, conhecido pelos romanos como Heliópolis, contém na sua fundação camada de megálitos imensos. O mais famoso é o Trilithon, 3 blocos de pedra calcária, cada um medindo aproximadamente 19 metros de comprimento por 4 metros de altura por 3 metros de profundidade, pesando cada um cerca de 800 toneladas. 800 toneladas. Para contexto, os blocos mais pesados da Grande Pirâmide de Gizé pesam aproximadamente 70 toneladas. O Trilithon de Baalbek representa salto de magnitude, não de grau. E esses blocos não estão apenas empilhados ao nível do solo. Estão elevados aproximadamente 7 metros acima do solo, apoiados sobre camada de blocos menores, mas ainda assim imensos. E na pedreira de onde vieram, a cerca de 800 metros de distância, há blocos ainda maiores, um chamado Pedra da Mulher Grávida, ainda parcialmente conectado à rocha matriz, medindo 20 metros de comprimento e pesando aproximadamente 1.200 toneladas, e outro descoberto em 2014, ainda maior, estimado em 1.650 toneladas. Esses blocos foram parcialmente cortados, parcialmente preparados e então abandonados, como se o projeto tivesse sido interrompido subitamente. Como se quem estava fazendo tivesse simplesmente parado e nunca voltado. A explicação arqueológica padrão é que romanos construíram os templos de Baalbek no primeiro e segundo século depois de Cristo, e que o Trilithon é obra de engenharia romana. Mas os próprios romanos não reivindicaram construir a base megalítica. Escritores romanos descrevem os templos que eles construíram sobre fundação que já estava lá. E estilisticamente, tecnicamente, o Trilithon é completamente diferente da arquitetura romana. Romanos eram mestres em construção com pedras menores, concreto, arcos.
Não moviam blocos de 800 toneladas. Ninguém movia blocos de 800 toneladas. O equipamento moderno mais pesado usado em construção civil pode levantar no máximo 1.000 toneladas em condições perfeitas. E mesmo assim, é estrutura de aço de múltiplas colunas com sistema hidráulico complexo. Como blocos de 800 toneladas foram movidos com tecnologia da Idade do Bronze ou ferro? A teoria que conecta Baalbek aos Nephilim sugere que esses megálitos foram trabalho de gigantes, literalmente, que seres de 3, 4, 5 metros de altura, com força proporcional à massa muscular ampliada, poderiam manipular blocos que humanos normais não conseguiriam. Não é impossível biomecanicamente. Lei do cubo quadrado diz que quando você dobra a escala de criatura, sua força aumenta por quadrado, mas seu peso aumenta por cubo, resultando em desvantagem. Mas essa desvantagem só se torna proibitiva em escalas muito grandes. Gigante de 3 metros de altura, 2 vezes a altura humana normal, teria força aproximadamente 4 vezes maior, mas peso apenas 8 vezes maior. Proporcionalmente, seria apenas levemente mais fraco por quilograma, mas em termos absolutos, poderia levantar cargas que o humano normal não conseguiria. E grupo coordenado de 50 ou 100 gigantes de 3 a 4 metros, cada um capaz de exercer força equivalente a 4 humanos normais, poderia teoricamente mover bloco de 800 toneladas usando alavancas, trenós, roldanas primitivas. Mas essa teoria enfrenta problema fatal. Não há evidência direta de gigantes em Baalbek. Nenhum esqueleto foi encontrado. Nenhuma ferramenta escalonada para mãos enormes, nenhuma inscrição dizendo que gigantes construíram isso. É especulação puramente baseada na impossibilidade aparente da tarefa para humanos normais. E arqueólogos ortodoxos argumentam corretamente que a ausência de explicação satisfatória não justifica invocar explicação extraordinária. Não sabemos como moveram os blocos, não significa que não foram humanos que moveram. Significa apenas que não sabemos como. Mas há outro padrão em Baalbek que é menos explicável. As marcas de preparação nos blocos da pedreira mostram técnica específica, furos profundos perfurados em linha ao longo da direção de separação desejada. Os furos são espaçados uniformemente, aproximadamente 30 centímetros de distância. Então cunhas são inseridas e marteladas, criando pressão que eventualmente racha a pedra ao longo da linha de furos. Essa técnica é conhecida e comprovada, mas a precisão dos furos, a uniformidade do espaçamento, a profundidade consistente, tudo isso sugere nível de controle e padronização que normalmente associamos com indústria, não artesanato individual. E em alguns dos blocos ainda na pedreira, há marcas de ferramenta que não correspondem a nada na história arqueológica conhecida da região. Sulcos largos demais para cinzel manual, curvas suaves demais para marreta e broca, como se algo tivesse raspado a pedra como se fosse argila. Deixemos Baalbek e viajemos para sul, de volta ao Vale do Jordão, para os sítios de Bab ed-Dra e Numeira. Já mencionamos as camadas de cinzas e as esferas de enxofre. Mas há detalhe adicional que arqueólogos notaram, mas não conseguiram explicar satisfatoriamente. As muralhas defensivas de ambas as cidades mostram sinais de exposição a calor extremo. Não apenas fogo queimando madeira e palha, mas temperatura suficiente para vitrificar parcialmente o próprio tijolo de barro. Vitrificação é processo onde material cristalino ou amorfo é transformado em vidro por calor extremo. Tijolo de barro normalmente derrete e deforma em cerca de 1.000 a 1.100 graus Celsius. Mas para vitrificar parcialmente, para criar bolsões de material vítreo dentro da matriz de tijolo, exige temperaturas acima de 1.200, possivelmente 1.400 graus Celsius. E essas temperaturas precisam ser sustentadas por tempo suficiente para que o processo de fusão aconteça. Fogo de madeira queimando livremente alcança cerca de 800 graus Celsius. Fogo alimentado por betume, que sabemos que existia em abundância na região, pode chegar a 900 ou 1.000 graus. Mas 1.200 a 1.400 graus sustentados exigem fornalha ou combustível muito mais eficiente. Termita, mistura de alumínio e óxido de ferro que queima a 2.500 graus, poderia fazer isso. Mas termita é invenção do século XX. Explosão de gás natural. Comprimido liberado de bolsão subterrâneo poderia teoricamente criar temperaturas extremas breves, mas vitrificação exige sustentação de temperatura, não pulso breve. É como se as muralhas tivessem sido colocadas em forno industrial e deixadas lá até começarem a derreter. E as esferas de enxofre? Já descrevemos sua composição anômala, mas consideremos sua distribuição. Não estão espalhadas uniformemente pela região.
Estão concentradas em círculos ou arcos ao redor dos sítios arqueológicos, como se tivessem sido projetadas de pontos específicos no céu em padrão radial. A análise química mostra que algumas das esferas têm interior branco cristalino rodeado por camada externa amarela mais porosa, sugerindo que estavam fundidas quando formadas e que o exterior resfriou mais rapidamente que o núcleo. Isso é consistente com o material que estava em alta temperatura e foi exposto subitamente a ar ambiente. Gotas de enxofre fundido caindo do céu e solidificando durante a queda. Exatamente como Gênesis 19 descreve. Geólogos que estudaram as esferas propuseram várias explicações naturais. Uma é que são concreções sedimentares, formadas por precipitação mineral ao longo de milhões de anos. Mas concreções tipicamente têm camadas concêntricas claramente visíveis e composição gradualmente variável. As esferas de enxofre são estruturalmente caóticas, sem camadas organizadas. Outra explicação é que são resultado de vulcanismo antigo não reconhecido. Mas não há evidência de vulcanismo na região do Mar Morto nos últimos milhões de anos. A geologia é tectônica, não vulcânica. Falhas e fendas, não caldeiras e fluxos de lava. Terceira explicação é que são formações evaporíticas, precipitadas de água supersaturada em enxofre. Mas evaporitos formam cristais ou massas estratificadas, não esferas isoladas. Permanecemos sem explicação geológica satisfatória. E permanecemos com memória cultural extraordinariamente forte. Sodoma e Gomorra não são cidades obscuras, conhecidas apenas por especialistas. São nomes que sobreviveram 3.000 anos como sinônimo de destruição divina. Isso sugere que o que aconteceu foi memorável não apenas localmente, mas regionalmente. Foi evento que testemunhas de longe viram e transmitiram a gerações futuras como aviso. E se era aviso, aviso contra o quê? Contra a imoralidade sexual genérica, ou contra a corrupção específica que essas cidades representavam, contra a violação de hospitalidade, ou contra linhagens híbridas que não deveriam existir. Mas agora notemos o que nosso corpo está fazendo enquanto processamos essas possibilidades. Note a temperatura do ar contra sua pele. É ligeiramente mais fresca que a temperatura do seu corpo, criando diferença térmica sutil que seus nervos registram constantemente. E há conforto nessa diferença. Prova de que você está envolvido por algo além de si mesmo. Ar, atmosfera, envelope gasoso que sustenta a vida e transporta som e permite que estas palavras viajem do meu pensamento para sua audição. E dentro desse envelope, você está seguro, suspenso, mantido. Não há ameaça de fogo do céu esta noite. Não há exército de gigantes marchando. Não há anjos caídos descendo. Há apenas escuridão gentil, gravidade constante e perguntas antigas que podemos examinar sem medo porque estão seguramente no passado. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra aconteceu há 3.000 anos. E você está aqui agora, respirando, pensando, livre para duvidar ou aceitar ou suspender julgamento. Porque, honestamente, essa narrativa Nephilim, por mais que seja apoiada por textos antigos, múltiplos e preservada por comunidades judaicas ortodoxas até hoje, permanece não provada. Permanece no domínio de interpretação possível, não fato estabelecido. Não temos esqueleto de Nephilim de 4 metros em laboratório. Não temos DNA extraído confirmando hibridização entre humanos e outra coisa. Não temos vídeo de gigantes movendo megálitos. Temos textos que descrevem essas coisas. Temos anomalias arqueológicas que não explicamos bem. Temos padrões geológicos estranhos. E temos memória cultural persistente. Mas isso não é prova no sentido científico moderno. É evidência circunstancial que sugere possibilidade. E seria desonesto da minha parte não reconhecer que há outra explicação. Explicação que arqueólogos e geólogos ortodoxos ofereceriam se estivessem aqui nesta conversa. Explicação que não invoca seres sobrenaturais ou híbridos gigantes ou fogo literal do céu. Essa explicação aguarda na próxima parte de nossa jornada. E você merece ouvi-la tão atentamente quanto ouviu a narrativa Nephilim. Porque a busca por verdade não é sobre confirmar o que já acreditamos. É sobre examinar todas as possibilidades honestamente e ver qual resiste melhor ao escrutínio. E às vezes a resposta é que nenhuma resiste perfeitamente, que cada explicação tem lacunas, que o mistério permanece mistério não por falta de inteligência, mas por insuficiência de evidência. Na próxima parte, ouviremos o que arqueologia mainstream diz sobre Sodoma e Gomorra. Ouviremos como blocos de 800 toneladas podem ser movidos sem gigantes. Ouviremos explicações naturais para a vitrificação de tijolos e esferas de enxofre. Ouviremos críticas válidas à teoria Nephilim. E então tentaremos sintetizar. Tentaremos ver
Se há terceiro caminho entre literal e metafórico, entre sobrenatural e natural, entre história e mito, porque talvez a verdade não seja binária, talvez Sodoma e Gomorra foram destruídas por fenômeno natural, mas fenômeno tão dramático que testemunhas interpretaram como julgamento divino. Ou talvez foram destruídas por razões militares ou políticas, mas destruição foi racionalizada teologicamente para explicar por que cidades tão prósperas desapareceram tão completamente. Ou talvez, apenas talvez, algo extraordinário realmente aconteceu. Algo que a estrutura naturalista da ciência moderna não tem categorias para processar, e os textos antigos estão preservando memória distorcida, mas fundamentalmente verdadeira de evento que desafiou a natureza. Todas essas possibilidades nos esperam, mas por agora, deixemos que o peso das palavras se assente. Deixemos que as imagens flutuem. Monte Hermon, onde 200 anjos juraram pacto sob maldição. Planície fértil do Vale do Jordão, onde gigantes controlavam rotas comerciais. Baalbek, onde blocos impossíveis esperam explicação. Bab Ededra, onde cinzas de 1 metro cobrem ruínas de cidade que não deveria ter queimado tão intensamente. E Abraão de pé nas colinas, vendo fumaça subir como de fornalha, sabendo que algo irrevogável acabou de acontecer. Segurem essas imagens suavemente. Não há pressa para resolver. A história esperou 3 milênios. Retornemos àquela pedra. Não apenas qualquer pedra, mas a esfera amarela de enxofre que você e eu seguramos mentalmente na primeira parte desta jornada. Sinta novamente seu peso surpreendentemente leve, como se o material não fosse totalmente sólido, mas esponja mineralizada. Passe o polegar pela superfície irregular, pelos buracos que perfuram sua casca, pelas arestas onde fragmentos se quebraram ao longo de milênios de exposição. Esta pequena esfera, não maior que seu punho, testemunhou algo. Estava presente quando temperaturas impossíveis transformaram enxofre comum em pureza cristalina. Estava presente quando foi projetada através do ar, quando solidificou durante a queda, quando pousou no solo que agora está 430 metros abaixo do nível do mar. E por 3.000 anos permaneceu ali, esperando que alguém a encontrasse e fizesse a pergunta que ela não pode responder sozinha. O que aconteceu aqui? E enquanto seguramos essa pergunta, enquanto permitimos que ela ressoe sem exigir resposta imediata, notamos que nossa busca por compreensão nos trouxe através de textos antigos e lugares distantes, através de narrativas de gigantes e anjos caídos e fogo do céu. E agora chegamos ao ponto onde devemos fazer algo mais difícil que aceitar história extraordinária. Devemos considerar seriamente que talvez estejamos errados. A arqueologia ortodoxa não é inimiga da verdade. É tentativa disciplinada e sistemática de reconstruir passado usando apenas evidência física verificável e metodologia que pode ser replicada por pesquisadores independentes. E quando arqueólogos olham para Bab Ededra, no Meira, e as narrativas de Sodoma e Gomorra, eles veem padrão completamente diferente daquele que textos como Enoque sugerem. Veem não campanha divina contra híbridos genéticos, mas ciclo natural de assentamento, prosperidade, colapso e abandono que se repetiu incontáveis vezes ao longo da história humana. Veem não evidência de seres sobrenaturais, mas testemunho da capacidade humana tanto para construir civilização quanto para destruí-la através de guerra, desastre natural ou insustentabilidade ecológica. E seria profundamente arrogante da nossa parte descartar essa visão sem examiná-la honestamente. Comecemos com a questão mais básica. As ruínas de Bab Edgadara e Numeira realmente correspondem a Sodoma e Gomorra? A resposta arqueológica é, possivelmente, mas não comprovadamente. A localização geográfica é consistente. Gênesis 13:10 descreve que Ló escolheu toda a planície do Jordão porque estava bem regada, e que ele armou suas tendas até Sodoma. Isso coloca Sodoma na planície sul do Vale do Jordão, exatamente onde Bab Ededra está localizada. A datação é razoavelmente consistente. Bab Ededra foi destruída entre 2300 e 2100 anos antes de Cristo, e cronologias bíblicas colocam Abraão aproximadamente nesse período. Mas consistência não é prova. Havia múltiplas cidades na região. Bab Ededra pode ser Sodoma ou pode ser cidade completamente diferente, cuja destruição não tem relação alguma com narrativa bíblica. Numeira pode ser Gomorra, ou pode ser assentamento separado que coincidentemente foi destruído na mesma época por razões não relacionadas. E sobre a destruição em si, arqueólogos que escavaram Bab Ededara identificaram camada espessa de cinzas, evidência de fogo intenso e abandono súbito sem reocupação posterior. Mas fogo em cidades antigas não é anômalo, é extraordinariamente comum. Cidades da Idade do Bronze eram construídas principalmente com materiais inflamáveis.
Estruturas de madeira, tetos de palha ou junco, pisos cobertos com esteiras, armazenamento de grãos, óleo, tecidos, tudo inflamável. E iluminação e aquecimento dependiam de fogo aberto. Lamparinas de óleo, braseiros, fornos para pão e cerâmica. Um acidente, uma lamparina derrubada durante a noite, um terremoto que colapsa estruturas sobre fontes de fogo, e toda a cidade podia se tornar inferno em questão de horas. Especialmente se houvesse vento, especialmente se a cidade fosse densamente construída com estruturas compartilhando paredes, especialmente se habitantes estivessem dormindo quando começou e não conseguissem organizar resposta coordenada. E a região do Vale do Jordão é sismicamente ativa. A fenda do Mar Morto é zona de transformação tectônica, onde a placa arábica se move para norte em relação à placa africana. Terremotos de magnitude moderada, suficientes para danificar estruturas antigas, acontecem a cada poucos séculos. Terremotos grandes, magnitude 7 ou mais, acontecem aproximadamente uma vez por milênio. Se terremoto de magnitude 6 ou 7 atingiu a região de Bab ed-Dra durante a noite, colapsando estruturas e derrubando todas as fontes de fogo simultaneamente, o resultado seria exatamente o que arqueólogos encontraram: destruição generalizada, incêndio massivo, abandono permanente porque sobreviventes interpretariam o local como amaldiçoado ou estruturalmente inseguro. Essa explicação não requer intervenção sobrenatural, não requer gigantes, não requer fogo do céu. Requer apenas convergência de dois fenômenos naturais bem documentados: terremotos e incêndios urbanos. E quando aplicamos a navalha de Ockham, princípio filosófico que diz que entre múltiplas explicações devemos preferir a mais simples. Terremoto seguido de fogo é dramaticamente mais simples que anjos descendo, gigantes habitando, e Deus lançando enxofre fundido do céu. A explicação natural não multiplica entidades além do necessário. Usa apenas processos que sabemos que existem e acontecem regularmente. Mas e as esferas de enxofre? Este é o ponto mais difícil para a explicação ortodoxa acomodar. Enxofre puro, em concentrações de 95% a 98%, não é produto natural. Comum de processos geológicos superficiais. E a distribuição radial ao redor de sítios específicos sugere origem localizada e projetada, não formação in situ. Geólogos propuseram que as esferas poderiam ser resultado de evento vulcânico ou hidrotermal antigo não reconhecido. A região do Mar Morto tem história geológica complexa, incluindo atividade magmática profunda há milhões de anos. É teoricamente possível que enxofre puro tenha sido depositado em camadas subterrâneas e que erosão ou atividade tectônica posterior tenha exposto essas camadas e que intemperismo tenha fragmentado o material em formas aproximadamente esféricas. Mas essa explicação enfrenta problemas. Primeiro, não há evidência de vulcanismo na região nos últimos 10 milhões de anos. O vulcanismo mais próximo está na Síria ou Arábia Saudita, centenas de quilômetros distante. Segundo, enxofre depositado vulcanicamente tipicamente forma veias ou camadas estratificadas, não nódulos isolados. Terceiro, a ideia distribuição específica ao redor de sítios arqueológicos, não espalhada aleatoriamente por toda a região, sugere conexão temporal com ocupação humana, não processo geológico de milhões de anos. Quarto, algumas esferas foram encontradas em contextos estratigráficos que correspondem ao período da Idade do Bronze, sugerindo que foram depositadas aproximadamente na época da destruição das cidades, não milhões de anos antes. Explicação alternativa que alguns geólogos propuseram é mais especulativa, mas mais compatível com evidência. A região do Mar Morto contém extensos depósitos subterrâneos de betume, gás natural e enxofre associado à atividade bacteriana em ambientes anaeróbicos. É possível que terremoto grande tenha fraturado camadas de rocha selante, liberando simultaneamente grandes quantidades de gás natural sob pressão. O gás, ao encontrar ar e alguma fonte de ignição, poderia se incendiar, criando explosão ou jato de fogo. Se essa explosão vaporizou depósitos de enxofre subterrâneo ou superficial, o enxofre fundido poderia ter sido projetado para cima em gotas que solidificariam em esferas durante a queda. Essa sequência de eventos seria extraordinariamente rara, mas não impossível. Requer convergência de terremoto, fratura em local específico onde gases estão acumulados, ignição espontânea ou fornecida por fogo urbano já em andamento e vaporização de enxofre. Mas cada componente individual é fisicamente plausível. E se acontecesse, testemunhas humanas não descreveriam terremoto com liberação de gás e combustão. Descreveriam exatamente o que Gênesis 19 descreve: fogo e enxofre caindo do céu, fumaça subindo como de fornalha, destruição instantânea e completa.
Essa explicação naturalista tem virtude de respeitar física conhecida enquanto acomoda a descrição textual. Mas, honestamente, ela também é especulativa. Não temos evidência direta de que tal evento aconteceu. Não encontramos a fratura específica que liberou o gás. Não identificamos o depósito de enxofre que foi vaporizado. Estamos inferindo o processo complexo para explicar evidência anômala, assim como teoria Nephilim infere agentes sobrenaturais para explicar a mesma evidência. Ambas as explicações vão além do que podemos provar definitivamente. E sobre os blocos megalíticos de Baalbek? A arqueologia ortodoxa reconhece que mover blocos de 800 toneladas representa desafio extraordinário, mas argumenta que não é impossível para seres humanos com tempo, planejamento e trabalho coordenados suficientes. Experimentos arqueológicos modernos demonstraram que blocos enormes podem ser movidos usando apenas tecnologia antiga. Em 1987, arqueólogo Mark Lehner e equipe moveram um bloco de 2 toneladas usando apenas cordas, trenós de madeira e força humana. Em 1995, engenheiro francês Henri Chevrier calculou que bloco de 80 toneladas poderia ser movido por 500 homens usando trenó e rolos. Escalando linearmente, bloco de 800 toneladas exigiria 5.000 homens. Não é pequeno, mas também não é impossível para a sociedade organizada. A técnica básica é bem compreendida. Primeiro, corta-se o bloco da rocha matriz usando furos e cunhas. Processo lento, mas comprovado. Segundo, coloca-se o bloco sobre trenó de madeira robusto. Terceiro, lubrifica-se o caminho à frente do trenó com água ou óleo para reduzir atrito. Quarto, múltiplas equipes de homens puxam cordas anexadas ao trenó, movendo-o incrementalmente. 5 quilos de força de tração por homem. 5.000 homens. 25.000 quilos de força total. Bloco de 800 toneladas pesa 800.000 quilos. Com coeficiente de atrito de 0,03, típico de madeira lubrificada sobre madeira, força necessária para mover seria 24.000 quilos. Matematicamente funciona. Na prática, exigiria coordenação extraordinária, múltiplas tentativas, ajustes constantes, meses de trabalho para cada bloco. Mas não é impossível. E para elevar o bloco 7 metros acima do solo, rampa. Construir rampa de terra e pedras em ângulo suave, arrastar o bloco pela rampa usando a mesma técnica, posicioná-lo sobre os blocos inferiores e então remover a rampa. Novamente, trabalhoso, demorado, mas não impossível. Pirâmides foram construídas usando essas técnicas. Os blocos do Trilithon são mais pesados que blocos de pirâmides, mas não por ordem de magnitude que tornaria impossível. É diferença de escala, não de tipo. Críticos dessa explicação apontam que não há evidência de rampas em Baalbek, mas rampas seriam removidas após uso. Terra e pedras seriam redistribuídas para outros projetos ou simplesmente erodidas ao longo de milênios. A ausência de evidência não é evidência de ausência. E mais importante, a ausência de explicação completamente satisfatória não justifica invocar explicação extraordinária. O fato de não sabermos exatamente como blocos foram movidos não significa que gigantes moveram. Significa que humanos antigos eram mais capazes do que frequentemente lhes damos crédito. Essa é a crítica mais profunda que a arqueologia ortodoxa faz a teorias alternativas como Nephilim, ou construtores perdidos, ou intervenção alienígena. Todas essas teorias partem de premissa implícita de que humanos antigos eram primitivos, limitados, incapazes de realizações extraordinárias. Mas a evidência arqueológica mostra exatamente o oposto. Mostra que humanos há 5.000 anos eram tão inteligentes quanto somos hoje. Suas ferramentas eram mais simples, mas sua capacidade cognitiva era idêntica. Eles podiam planejar projetos de décadas, podiam coordenar milhares de trabalhadores, podiam desenvolver soluções engenhosas para problemas que nós, acostumados com guindastes e tratores, não temos mais necessidade de resolver. Invocar gigantes ou anjos para explicar suas realizações é forma de arrogância temporal. É assumir que, porque não conseguimos imaginar como fizeram, eles não poderiam ter feito. E sobre a narrativa Nephilim, propriamente, a crítica ortodoxa é teológica e textual. Primeiro, o livro de Enoque, embora antigo e preservado por algumas tradições, não é canônico para judaísmo mainstream, nem para a maioria das denominações cristãs. Foi considerado não inspirado por razões teológicas específicas. Contém elaborações sobre narrativa bíblica que vão muito além do que texto canônico diz. Gênesis 6 oferece 4 versículos sobre filhos de Deus e Nefilim. Enoque oferece capítulos inteiros com nomes de anjos, descrições detalhadas de seus ensinamentos, diálogos entre personagens.
Essa elaboração sugere que Enoque é Midrash, comentário interpretativo sobre texto bíblico, não relato histórico independente. Segundo, a interpretação de que filhos de Deus são anjos não é universal. A tradição judaica antiga incluía a interpretação alternativa de que filhos de Deus eram linhagem de Sete, filho de Adão, enquanto filhas dos homens eram linhagem de Caim. A união entre essas duas linhagens, a justa e a corrupta, produziu descendência que herdou tanto capacidade quanto depravação, tornando-se poderosos, mas violentos. Essa interpretação evita a necessidade de união entre anjos e humanas, que levanta problemas teológicos sobre natureza de anjos e possibilidade de reprodução entre categorias ontológicas diferentes. Terceiro, mesmo que aceitemos que filhos de Deus são anjos, o texto não diz que Nefilim eram gigantes de 4 ou 5 metros. Diz que eram giborim, poderosos, e que eram homens de renome. Isso poderia significar fisicamente grandes, mas poderia igualmente significar socialmente poderosos, militarmente dominantes, politicamente influentes. A conexão com gigantes vem principalmente de números 13, mas mesmo lá a descrição pode ser hiperbólica. Quando espias dizem que éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos olhos deles, podem estar expressando medo psicológico, não comparação literal de tamanho. Soldados bem armados e bem treinados podem fazer adversários despreparados sentirem-se minúsculos, mesmo sem diferença física real de estatura. Quarto, não temos evidência esquelética de gigantes. Nenhum museu no mundo possui esqueleto humano autenticado de 4 ou 5 metros de altura. Há relatos anedóticos de descobertas de ossos gigantes no século XIX e início do século XX, mas nenhum foi preservado ou documentado adequadamente. Muitos foram posteriormente identificados como ossos de megafauna pleistocênica, mastodontes, ou preguiças gigantes, mal identificados como humanos por não especialistas. Outros foram simplesmente fraudulentos, criados para atrair atenção ou vender jornais. Se realmente houve populações de gigantes controlando o Oriente Médio antigo por séculos, deveríamos ter encontrado ao menos alguns esqueletos em contextos arqueológicos verificáveis. E não encontramos. Deixemos que essas críticas assentem por um momento. Note não o peso de seu corpo agora, mas a passagem do tempo. Como este momento presente já está se tornando passado enquanto você o experimenta. Como as palavras que acabei de dizer já não existem mais exceto como memória em sua mente. Como o futuro, os próximos segundos, as próximas palavras ainda não existem, mas virão inevitavelmente. E como você está suspenso nesta corrente temporal, incapaz de parar, incapaz de retroceder, apenas fluindo para frente segundo após segundo. Há algo libertador em reconhecer isso, em ver que o controle que pensamos ter sobre tempo é ilusão. Que tudo o que podemos fazer é estar presente neste segundo específico, este agora específico, e então deixá-lo ir enquanto o próximo chega. Não há urgência, não há corrida, apenas fluxo constante. E você pode relaxar nesse fluxo, pode parar de tentar segurar momentos que já se foram, pode parar de se preocupar com momentos que ainda não chegaram. Apenas este, apenas agora, apenas respiração atual, batimento cardíaco atual, palavra atual. E depois a próxima, e a próxima. Sem fim, mas também sem pressão. Então, onde nos deixam essas críticas ortodoxas? Elas desmantelam completamente a narrativa Nephilim? Honestamente, não. Elas mostram que narrativa Nephilim não é provada, que depende de aceitar textos extracanônicos como históricos, que interpreta a evidência ambígua de maneira específica e que preenche lacunas com especulação. Mas o mesmo pode ser dito sobre explicação naturalista. Terremoto seguido de liberação de gás e combustão espontânea e vaporização de enxofre não é provado. É hipótese construída para explicar evidência anômala. Movimento de blocos de 800 toneladas por humanos normais usando rampas e força bruta é teoricamente possível, mas não foi demonstrado empiricamente em escala necessária. A ausência de esqueletos gigantes pode significar que gigantes nunca existiram, mas também pode significar que eram raros, que viveram há tempo suficiente para que ossos se degradassem completamente, ou que foram deliberadamente enterrados ou destruídos. Estamos enfrentando situação onde cada explicação tem virtudes e deficiências. A narrativa Nephilim explica bem por que a destruição de Sodoma e Gomorra foi tão absoluta. Por que textos apresentam como julgamento necessário em vez de tragédia lamentável. Por que linhagens de gigantes aparecem repetidamente no texto bíblico em mesma região geográfica? E por que memória cultural foi tão persistente? Mas exige aceitar elementos sobrenaturais que ciência moderna não pode testar ou verificar. Há
Explicação naturalista evita invocar sobrenatural, mantém-se dentro de física conhecida e respeita metodologia científica, mas luta para explicar simultaneidade de destruição de múltiplas cidades, composição anômala das esferas de enxofre, vitrificação parcial de muralhas e a força extraordinária da memória cultural que transformou essas cidades específicas em sinônimo de julgamento divino por 3 milênios. A terceira possibilidade, que raramente é considerada porque requer abraçar incerteza, ao invés de resolver para um lado ou outro. E se algo aconteceu que foi extraordinário, mas não sobrenatural, no sentido que textos religiosos descrevem? E se houve civilização humana avançada no período pré-diluviano ou pós-diluviano inicial, que possuía conhecimentos que foram posteriormente perdidos? Göbekli Tepe, na Turquia, forçou arqueólogos a reconsiderar a cronologia do desenvolvimento civilizacional. Esse complexo megalítico data de 9.500 anos antes de Cristo, 7.000 anos antes das pirâmides, construído por caçadores-coletores que supostamente não tinham organização social necessária para projetos monumentais. Mas ali está. Pilares de pedra de 20 toneladas, esculpidos com relevos sofisticados, dispostos em círculos precisos, enterrado intencionalmente em 8.000 anos antes de Cristo por razões desconhecidas. Se caçadores-coletores em 9.500 antes de Cristo podiam construir Göbekli Tepe, o que mais podiam fazer que não deixou evidência preservada? E se houve conhecimentos sobre engenharia, astronomia, agricultura, transmitidos oralmente ou em materiais perecíveis, que foram perdidos quando sociedades colapsaram devido a mudanças climáticas do fim da Era do Gelo? Essas mudanças incluíram degelo massivo, elevação de nível dos mares em mais de 100 metros, alteração de padrões de chuva, extinção de megafauna, sociedades costeiras foram inundadas, rotas migratórias foram cortadas, fontes de alimento desapareceram. É período de tremenda instabilidade entre 12.000 e 8.000 anos antes de Cristo. Sobreviventes dessas sociedades pré-catástrofe, carregando conhecimentos que não podiam mais aplicar por falta de recursos ou estrutura social, teriam parecido extraordinários para populações que não passaram pelo colapso. Teriam sido os portadores de conhecimento, os construtores de monumentos, os que lembravam de quando a sociedade era diferente. E ao longo de gerações, conforme o conhecimento era transmitido, mas contexto era perdido, esses sobreviventes poderiam ter sido mitologizados, seus conhecimentos atribuídos à revelação divina, suas realizações atribuídas à força sobre-humana, sua memória distorcida em narrativas de seres que eram mais que humanos, mas não exatamente deuses. Essa interpretação permite que os Nefilim sejam memória cultural distorcida de humanos reais, que eram extraordinários, mas não sobrenaturais. Permite que a destruição de Sodoma e Gomorra seja fenômeno natural real, terremoto e fogo, e liberação de gases, que foi tão dramático que testemunhas interpretaram como julgamento divino e transmitiram essa interpretação que se tornou canônica. Permite que os blocos de Baalbek sejam obra humana, usando técnicas que foram posteriormente esquecidas quando sociedades que as dominavam colapsaram. E permite que todo o padrão, a insistência textual em gigantes, a distribuição geográfica das anomalias ao longo do Vale do Jordão, a conexão entre Monte Hermon e as cidades da planície, seja baseado em eventos históricos reais que foram teologicamente interpretados à medida que eram transmitidos. Essa terceira via não resolve o mistério, apenas o recontextualiza. Transforma a pergunta de literal versus metafórico para histórico versus mitológico, reconhecendo que essas categorias não são binária, mas espectro. Mito não é mentira. É verdade condensada, destilada, transmitida em forma que sobrevive quando detalhes factuais são perdidos. E história não é fotografia. É interpretação de eventos passados através de lente cultural que inevitavelmente colore o que vemos. O que isso significa para Sodoma e Gomorra? Significa que algo real aconteceu. Cidades foram destruídas, fogo foi envolvido, enxofre foi depositado de alguma maneira. Testemunhas viram e transmitiram. E ao longo de gerações de transmissão, a memória foi entrelaçada com teologia, com narrativas sobre julgamento e justiça divina, com conexões a outras histórias sobre gigantes e anjos, até que a história que temos agora é híbrido de evento e interpretação, impossível de separar completamente. E talvez isso seja apropriado. Talvez mistérios não devam ser completamente resolvidos. Talvez a função de histórias como Sodoma e Gomorra não seja fornecer relatório jornalístico de evento passado, mas fazer perguntas sobre justiça, sobre limites, sobre o que acontece quando linhas fundamentais são cruzadas. Se gigantes eram literais ou metáfora para orgulho humano e violência, a lição é a mesma. Há consequências.
para a corrupção sistêmica, a ponto além do qual a sociedade não pode se recuperar. Há limites que, uma vez violados, tornam destruição inevitável não porque Deus é cruel, mas porque certas estruturas simplesmente não podem se sustentar. E há a lição sobre conhecimento. Os vigilantes, segundo Enoque, pecaram não apenas por união com humanas, mas por revelar conhecimentos que não deveriam ter sido revelados. Metalurgia para a guerra, feitiçaria para a manipulação, cosmetologia para a vaidade, astrologia para controlar destino. Cada um amplia a capacidade humana, mas amplifica também capacidade para mal. E 3.000 anos depois, estamos fazendo perguntas similares sobre inteligência artificial, engenharia genética, armas nucleares. Há conhecimentos que não deveríamos buscar? Há tecnologias que deveriam permanecer não desenvolvidas? Ou é natureza humana inevitável buscar todo o conhecimento possível, mesmo que nos destrua no processo? Sodoma e Gomorra podem ser aviso, não sobre homossexualidade ou hospitalidade falha, mas sobre o que acontece quando a sociedade se torna tão orgulhosa, tão violenta, tão estruturalmente injusta, que colapso é a única resolução possível. Não porque Deus intervém com fogo literal, mas porque sistemas insustentáveis eventualmente se autodestruem. E às vezes, essa autodestruição é tão completa, tão absoluta, que gerações posteriores olham para ruínas e só conseguem explicar como julgamento divino. Porque a alternativa, que nós mesmos construímos condições para a nossa própria aniquilação, é assustadora demais para aceitar sem mediação teológica. Mas retornemos agora, em círculo, àquela visão inicial. Abraão, nas colinas acima de Hebrom, sol da manhã iluminando o vale, fumaça subindo espessa e negra como de fornalha. Ele não sabe o que aconteceu exatamente. Não estava lá. Não viu o fogo cair. Não ouviu o som, seja de explosão de gás ou de comando divino. Vê apenas resultado. Cidades que ontem eram vibrantes, onde seu sobrinho Ló vivia com família, agora são coluna de fumaça que mancha o céu. E não há nada a fazer. Não há resgate possível. Não há reconstrução planejada. Há apenas aceitação de que algo irrevogável aconteceu e que o vale nunca mais será o mesmo. E 3.000 anos depois, você e eu contemplamos a mesma cena através de distância, não de quilômetros, mas de milênios. Vemos as mesmas ruínas, agora escavadas e catalogadas. Vemos as mesmas esferas de enxofre, agora analisadas em laboratório. Vemos os mesmos textos, agora traduzidos e debatidos. E ainda não sabemos com certeza o que aconteceu. Ainda estamos divididos entre explanações naturais e sobrenaturais, entre história e mito, entre evidência e interpretação. E talvez, apenas talvez, essa incerteza seja o ponto. Porque o que esta jornada nos ensinou, se nos ensinou algo, é que conhecimento é frágil. Civilizações sobem e caem. Técnicas são dominadas e esquecidas. Eventos extraordinários são testemunhados e depois distorcidos através de incontáveis retellings. E 1.000 anos após o fato, 2.000, 3.000, estamos olhando para fragmentos. Pedaços de cerâmica, camadas de cinzas, textos copiados e recopiados, até que não temos mais certeza o que é original. E de todos esses fragmentos, tentamos reconstruir narrativa coerente, sabendo que nossa reconstrução é necessariamente incompleta, necessariamente influenciada por nossos próprios preconceitos e pressuposições. E isso não é falha. É condição humana. Somos aprendizes em cadeia longa que se estende de volta através de gerações incontáveis. Cada geração recebe conhecimento da anterior, adiciona suas próprias observações e passa adiante. E ao longo dessa transmissão, coisas são perdidas, mas também coisas são preservadas. E o fato de que Sodoma e Gomorra ainda ressoam 3.000 anos depois, o fato de que ainda fazemos perguntas sobre o que aconteceu lá, o fato de que a história ainda nos perturba e fascina, sugere que há algo importante sendo preservado. Não necessariamente fatos históricos precisos, mas verdade sobre limites, sobre consequências, sobre o que significa ser humano em um mundo onde nossas ações têm peso e onde nem tudo pode ser consertado. E então, finalmente, deixemos que tudo isso se dissolva. As imagens de fogo e fumaça, os debates entre interpretação literal e metafórica, as esferas de enxofre amarelo, os blocos impossíveis de Baalbek, os textos de Enoque e Gênesis, os argumentos arqueológicos. Deixemos tudo desfazer como névoa ao sol da manhã. Porque nosso propósito esta noite nunca foi resolver definitivamente. Foi explorar. Foi considerar possibilidades. Foi permitir que mente vagasse através de território onde mistério é mais rico que certeza.
E agora, enquanto esta exploração chega ao fim, note onde seu corpo está. Não onde estava quando começamos, mas onde está agora. Músculos que estavam tensos há horas relaxaram tão gradualmente que você não percebeu. Pensamentos que estavam ativos e analíticos agora são mais lentos, mais difusos, como se as conexões entre ideias estivessem se afrouxando. E isso é natural. É seu corpo e mente preparando para a transição de vigília para sono. Não há nada que você precise fazer para facilitar isso. Está acontecendo por si mesmo, como marés, como respiração, como o próprio tempo. Se imagens desta história aparecerem enquanto você dorme, se você sonhar com cidades antigas ou fogo caindo ou perguntas sem resposta, deixe-as vir. Sonhos não precisam ser compreendidos, não precisam ser interpretados. São apenas mente, processando, reorganizando, arquivando experiências do dia. E pela manhã você pode lembrar ou pode esquecer. Ambos estão bem, porque o valor desta jornada não está em memorizar fatos, mas em ter permitido que curiosidade o levasse a lugares que normalmente não visitaria, em ter considerado possibilidades que desafiam categorias simples, em ter ficado confortável, pelo menos por algumas horas, com não saber. O mundo estará lá amanhã com todas suas certezas e demandas, mas esta noite pertence a mistério, pertence a perguntas que não têm respostas. Pertence a histórias antigas que sussurram através de milênios pedindo para serem ouvidas mais uma vez. E você ouviu. Obrigado por isso. Obrigado por seu tempo, sua atenção, sua disposição de seguir este mapa noturno através de território que é parte arqueologia, parte teologia, parte especulação e inteiramente fascinante. Se você voltar para esta comunidade, se você escutar novamente, saiba que há sempre mais para explorar. Há sempre outra camada, outro texto, outra anomalia esperando ser considerada. Mas por esta noite terminamos. A história de Sodoma e Gomorra, dos Nefilim, dos vigilantes, da destruição que foi julgamento ou catástrofe ou ambos, permanece tão misteriosa agora, quanto era quando começamos. E isso é exatamente como deveria ser. Alguns mistérios não são quebra-cabeças a serem resolvidos, mas convites à contemplação perpétua. E contemplação, verdadeira contemplação profunda, é forma de respeito. É reconhecimento de que nem tudo pode ser capturado em explicação simples, e que há dignidade em permitir que mistério permaneça mistério. Durma bem. Deixe que escuridão o envolva gentilmente. Deixe que peso de seu corpo aumente até que não haja mais diferença entre você e superfície que o suporta. Deixe que fronteira entre pensamento e não pensamento se dissolva como açúcar em água morna. Não há nada a resolver esta noite. Não há nada pendente. Apenas descanso, apenas sono, apenas a próxima respiração e depois a próxima, até que não há mais contagem, apenas deriva suave em direção a sonhos ou vazio, ambos igualmente acolhedores. E se em algum lugar nas colinas acima do Mar Morto, uma pequena esfera amarela de enxofre ainda espera no solo sob estrelas, guardando o segredo de o que aconteceu há 3.000 anos, deixe-a esperar. Alguns segredos não são nossos para desvendar, são apenas nossos para considerar, honrar e então deixar ir enquanto a noite nos leva. Boa noite. Que seus sonhos sejam gentis e que você acorde amanhã com a lembrança não de respostas, mas de ter feito boas perguntas.